Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é a professora Tamires e hoje a gente vai estar dando continuidade a uma sequência de aulas, todas as terças-feiras, desmembrando aí, simplificando os termos respiratórios. Deixa eu fixar aqui o comentário. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Pronto, consegui ajeitar. Como que funciona a partir de agora? Todas as terças-feiras, aqui no Simplificando a Ventilação Mecânica, a gente desmembra, a gente simplifica um dos termos respiratórios. Então, um dos termos que você encontra dentro do ventilador mecânico, para que então tenha sentido para você entender sobre a máquina. Né? A gente fala que é impossível a gente entender ventilação mecânica e ser seguro frente à ventilação mecânica se a gente não entende o passo a passo de como a máquina funciona. Pensando aí que o ventilador mecânico, ele é uma máquina, assim como o meu celular, assim como o seu celular, ele tem botões específicos de ligar e desligar e todo um princípio por trás dele. Então, todas as terças-feiras a gente pega um princípio da ventilação mecânica e desmembra ela, explica ela para que faça sentido para você. E todas as quintas-feiras a gente simplifica um dos termos na prática. Então, na semana passada a gente falou bastante sobre frequência respiratória. O que é na prática, como que o meu paciente apresenta. Então, sempre às terças e quintas a gente vai estar aí dando essa sequência de aulas até a maratona, que é no dia 30. Então, vamos lá? O tema de hoje é um tema bem comum de dúvida, não só de quem é estudante, também de quem já é formado, que é falando sobre modalidade ventilatória, né? Antes da gente ir lá de frente para a máquina, entender todos aqueles gráficos, todos aqueles valores que o ventilador dá para a gente, assim como uma tela de qualquer ventilador, você precisa entender um passo atrás e entender os modos ventilatórios. Quais são os modos ventilatórios? Para que eles fazem? O que cada um faz dentro da respiração do meu paciente? Para então a gente bater o olho na tela e falar, opa, esse parâmetro é isso, aquele parâmetro é aquilo, meu paciente está melhor, meu paciente não está. Então, toda vez que a gente for estudar a ventilação mecânica, não adianta a gente ir de frente para trás, né? Assim como qualquer outro assunto na fisioterapia. A gente precisa ir passo a passo entendendo. E o primeiro passo, antes de você entender outros conceitos da máquina, é entender as modalidades ventilatórias, né? Então, esse é o tema de hoje e fiquem à vontade para enviar as dúvidas. Primeiro de tudo, o que é uma modalidade ventilatória, né? Antes da gente falar diversos termos. O que é a modalidade? A modalidade nada mais é do que como a máquina vai se comportar frente à respiração do paciente. Vamos pensar aí que a gente está em clima de Olimpíadas, né? O que é uma modalidade olímpica? Quando a gente olha, ginástica artística é uma modalidade olímpica, agora o skate é uma modalidade olímpica. É como aquele esporte é realizado, certo? Por isso que a palavra modalidade está na frente aí do esporte. E a mesma coisa no ventilador. Quando a gente fala de modalidade seguida de ventilatória, é como a minha ventilação vai estar sendo escolhida, como ela vai estar realizada. Como aí no esporte, quais as regras do jogo ali no esporte, quais vão ser as regras dentro da ventilação mecânica do meu paciente. Então, sempre que eu falo de modalidade, nada mais é do que como o ciclo respiratório do meu paciente vai estar se comportando. Então, como vai estar se comportando? A máquina vai controlar tudo para ele, eu vou controlar um pouquinho, vai ser meio a meio, ele vai fazer um pouco do esforço, eu vou fazer o outro esforço, a outra parte do esforço como fisioterapeuta. Então, nada mais é do que isso. Lembra que o nosso ciclo respiratório, ele é composto de uma inspiração e de uma expiração. Então, quando a gente fala modalidade ventilatória, significa que a máquina vai estar pensando como ela vai realizar a inspiração e a expiração. Esse é o princípio básico. Então, não adianta você se avançar um pouquinho, falar qual a diferença de pressão controlada, volume controlado, pressão suporte, se você não entende o conceito básico do que é uma modalidade. Porque a gente sempre bate o olho na tela do ventilador e vê qual modalidade ele está. E a partir do momento que você entende como a máquina está entregando para ele, você consegue mudar a modalidade, mudar os parâmetros. Vamos pensar que se fosse um celular, não teria como eu mexer no meu WhatsApp dentro do celular se eu não apertasse o botão de ligar, certo? Primeiro eu preciso apertar o botão de ligar para em seguida eu mexer nas funcionalidades do meu celular. E a mesma coisa acontece no ventilador mecânico. Primeiro a gente entende a modalidade que vai estar nos dizendo a clínica do nosso paciente,
para então ir aí para todos os parâmetros ventilatórios, para todos os exames, gasometria e tudo mais. Então esse é o princípio básico. Modalidade é como o ciclo respiratório do meu paciente vai se comportar. Gente, lembra que sempre na fisioterapia respiratória os termos estão aqui para nos ajudar. Então, antes de você decorar, entenda o termo, o próprio termo, ele dá uma cola bem grande para a gente entender o que está acontecendo. E o próprio termo nos dá segurança frente àquilo, né? Porque não adianta a gente sair decorando um monte de coisa se a gente não entender os termos. Então, esse é o princípio básico aí de modalidade ventilatória. Quando a gente entra ainda em modalidade, a gente tem 3 tipos apenas na ventilação mecânica. A modalidade controlada, a modalidade assistido controlada e a modalidade espontâneo. São apenas 3 modalidades para que então venham os tipos de volume controlado, pressão controlada. Mas esse é o princípio básico. Por que é o princípio básico? Apenas essas 3. Vamos pensar assim: controlado, assistido controlado e espontâneo. Vamos pensar em cada termo? Controlado. Quando eu falo que eu estou controlando algo, significa que tudo aquilo está sob o meu domínio, certo? Então eu sempre dou uma analogia aí de uma criança. Quando um bebezinho, sei lá, tem 1 ano ou menos, a mãe e o pai normalmente controlam tudo. Então os pais controlam como a criança vai se vestir, o que a criança vai comer, controla até o horário do sono da criança normalmente. E a mesma coisa com o nosso paciente. Quando a gente fala que o nosso paciente está incontrolado, significa que você, fisioterapeuta, você, terapeuta, está controlando todas as funções dele. Vamos pensar agora isso no ventilador. O que seria controlar todas as funções dele? Significa que eu estaria controlando como a máquina dispara e como a máquina cicla. O que seria isso, Tamires? Você está controlando como ela manda o ar e como ela exala o ar. Nada mais, nada menos do que isso. Você está controlando as 2 válvulas e você está falando: ó, paciente, eu quero que você respire assim, eu quero que você exale dessa maneira. Então, por isso que a palavra controle nos mostra que eu estou controlando tudo. Então, meu paciente ele não faz nada. Meu paciente ele é entregue 100% à máquina. Vamos pensar que paciente estaria nessa modalidade controlada? Um paciente grave, um paciente sedado, aquele paciente que você faz estímulo, pergunta, faz as escalas neurológicas, ele não responde, ele está sedado. Então, você vai lá e controla tudo para ele dentro da máquina. Você escolhe como a máquina vai iniciar, como a máquina vai terminar, que parâmetro vai entrar primeiro, você controla tudo. Por isso é chamada de modalidade controlada. Veja que o próprio nome nos dá uma dica muito importante. E é quando a gente bate o olho na telinha do ventilador e vê o C. Alguns aparelhos mostram o C bem na cara, como o Bennett, por exemplo, que fica um Czão verde lá pra gente, até muda de cor pela modalidade para ficar um feedback visual ainda melhor para o terapeuta, ou alguns outros aparelhos um pouquinho mais simples em relação à questão fisiológica, de visão da tela, ele vai estar lá como assistido, controlado ou controlado. Veja que é muito mais fácil a gente entender assim do que a gente simplesmente decorar, porque são apenas 3 modalidades ventilatórias que existem. Então, isso é o que é a modalidade ventilatória e o que é a modalidade controlada. Agora, o que não é uma modalidade controlada é quando a gente olha na tela do ventilador, vê, por exemplo, espontâneo ou outra condição e visualiza que o meu paciente está tentando se comunicar com a máquina. Então, isso não é uma modalidade controlada. Além do controlado, que você, fisioterapeuta, controla tudo pelo paciente. Qual mais paciente estaria nessa modalidade ventilatória? Aqueles pacientes graves, aqueles pacientes, por exemplo, como Covid, que internam, que intubam de forma rápida e precisam de um suporte muito rápido. É aquele paciente que está com uma condição aguda tão ruim, com uma insuficiência respiratória tão ruim, que ele precisa que você, naquele momento, controle tudo por ele. Então, qual modalidade você escolhe para esse paciente? Você vai lá na tela do ventilador e coloca a modalidade controlada. E tá tudo bem, porque naquele momento o paciente precisa realizar um descanso da musculatura respiratória. Todo o organismo dele precisa baixar esse metabolismo para que então ele se recupere. Não está na hora ainda dele ser protagonista da ventilação mecânica dele. E além disso,
Quando o paciente, vamos pensar assim, ó, controlado a nível que eu controlo tudo, assistido controlado, tô no meinho, já vou explicar o porquê, e por último eu tenho o espontâneo, certo? Então aqui vamos pensar como uma pirâmide, número 1 controlado, número 2 assistido controlado e número 3 espontâneo. Número 1 controlado, controlo tudo pelo paciente, combinado? Número 2, assistido controlado. Ainda pensando na analogia da criança, eu sempre falo que o assistido controlado é aquela criança que começa a andar de bicicleta. Vamos pensar a gente quando a gente era criancinha. Você começa a andar de bicicleta, mas você tem medo ainda de tirar as rodinhas, porque você fala, opa, se tirar as rodinhas eu vou capotar. Mas ao mesmo tempo você quer realizar ali uma pedalada na bicicleta. Vamos pensar nessa analogia na ventilação mecânica. O que seria o paciente aí pensando na bicicleta? Quando você está na bicicleta, normalmente a criança, né, que a gente não é mais criança, tá lá realizando o pedal, certo? E o adulto tá com as duas mãos normalmente na frente da bicicleta. Então, dizendo assim para a criança, pode pedalar, mas se você cair, eu tô aqui para te segurar. E a mesma coisa é quando a gente faz isso pelo nosso paciente em assistido controlado. Vamos pensar, assistido, eu estou dando uma assistência para o meu paciente, assim como a bicicleta, que o adulto está com a mão lá no guidão, controlado, porém o paciente, se ele quiser fazer um disparo da máquina, participar um pouquinho da ventilação mecânica dele, ele consegue. Por isso que o assistido controlado, pensando na nossa pirâmide, ele está no meio. Por quê? O paciente não está tão bem ainda, a ponto de estar respirando o máximo possível sozinho, porém ele fala assim, poxa, eu quero ajudar um pouco, eu tenho um pouco de drive respiratório, ele tem um estímulo para iniciar a ventilação mecânica. Então ele tem uma capacidade de fazer um esforço que a máquina perceba, que ele vença a sensibilidade do ventilador, a máquina percebe e fala, pô, deixa o coitado respirar um pouco. E mesmo assim ele não está tão bem a ponto de estar no espontâneo e você está ali ajudando ele nesse meio tempo. Por isso que é uma analogia muito legal que eu sempre faço com a bicicleta, porque pensa no adulto assim, ó, com as duas mãos no guidão da bicicleta da criança, a criança tá lá toda empolgada dando os pedaizinhos dela, né, pedalando, porém você tá o tempo todo ali assistindo. E é essa condição que a gente faz com o nosso paciente em assistido controlado. Então eu tô dando um suporte para ele, caso ele não consiga realizar a frequência respiratória, não consiga disparar, iniciar a máquina. Porém, se ele entrar em algum momento, ele não é bloqueado pela máquina. A máquina entende que tudo bem, naquele momento ele pode entrar. Como que eu sei isso frente ao meu ventilador? Você olha na tela do ventilador e vai estar A/C, assistido/controlado. Então, às vezes a gente bate, né? Não sei se você já visualizou um ventilador ou mexeu num paciente entubado. Você olha o ventilador e se desespera. Vai sempre de cima para baixo ou de baixo para cima, dependendo da marca. Você vai ver a modalidade ventilatória, em seguida os parâmetros, o próprio ventilador vai conversando com você. Agora não adianta a gente bater o olho na máquina e tentar decorar tudo. Por isso que a gente vai entendendo isso antes de ir lá, apertar o botão e de fato mexer na ventilação segura do meu paciente. Então pensa na nossa pirâmide, controlado, assistido controlado e espontâneo. Que paciente fica em assistido controlado? Aquele paciente que tem drive respiratório, que quer participar um pouco da ventilação mecânica, porém ainda não tem musculatura, não está numa condição clínica que ele consiga sozinho realizar a respiração. Então, por isso que a gente tem essas etapas, né? Então, por isso que a gente vai realizando o desmame, vai mudando o modo ventilatório, dependendo da clínica do paciente. Então, você visualiza isso o tempo todo, à beira-leito, né? E agora vamos pensar o seguinte, meu paciente começou a melhorar, a condição dele clínica começou a melhorar, ele começou a reverter a causa que levou ele à máquina, né? Porque se ele foi entubado por algum motivo, aquela causa precisa ser revertida. Então a insuficiência respiratória dele foi melhorando, a gasometria foi melhorando, o raio-x foi melhorando, todos os exames dele, o balanço hídrico dele foi melhorando, tudo foi melhorando. Então, ele é desligado um pouco a sedação dele e você fala, opa, ele quer participar um pouco mais da ventilação. Então, a gente muda de controlado, assistido controlado e ele vai para espontâneo. Veja que o termo novamente está aqui para nos ajudar. Quando a gente fala de espontâneo, significa que é uma pessoa que vai lá e realiza aquela ação, né? Ela realiza aquela ação. E a mesma coisa na ventilação. Então, o paciente consegue disparar, iniciar a máquina, então, jogar o ar
para dentro do pulmão dele, porém ele ainda tem alguns suportes da máquina, visto que ele ainda está entubado. Então veja que a gente tem apenas essas 3 modalidades ventilatórias: controlado, assistido controlado e espontâneo. Veja que não existe uma regra de bolo que você tem que passar de controlado para assistido para espontâneo, não. Alguns pacientes evoluem tão bem clinicamente que você vai normalmente de controlado para espontâneo. A clínica do seu paciente que vai te dizer isso, se ele está bem ou não. Você vai visualizar o tórax dele, você vai auscultar o pulmão dele, você vai ver os exames todos os dias, você vai acompanhar a equipe médica e a equipe da enfermagem mexendo nas medicações. Então é um conjunto de situações que melhora para que você mude a condição do paciente. Isso é muito sincrônico, isso é muito organizadinho dentro da UTI. Se o meu paciente está muito sedado, não adianta às vezes você mudar o modo ventilatório, porque ele não vai responder. Mas se você vê que a equipe te comunica que foi mudada a sedação, que vai ser mudada a sedação daqui a pouco, você já fica de olho que você consegue regredindo até que ele fique espontâneo. Então, vamos revisar os 3 modos: controlado, assistido controlado e espontâneo. Apenas esses 3. Controlado, você controla tudo como fisioterapeuta dentro da máquina, o paciente está ali recebendo tudo que você escolheu. Assistido controlado, ele consegue disparar a máquina através de uma frequência respiratória, porém você está ajudando ainda, assistindo ele. E espontâneo, ele já faz quase que os ciclos por completo. Você tem só a pressão suporte, só a ciclagem, algumas coisas bem pequenininhas e detalhadas para ajudar ele. Tanto que quando o paciente chega em pressão suporte, que ele já está numa condição melhor, numa condição de desmame ventilatório, a gente fala que os ajustes do ventilador são ajustes finos do ventilador mecânico. São ajustes até difíceis por alguns profissionais de mexer. Veja que quando a gente fala que são ajustes finos, são aqueles ajustes bem discretos que você vai lá na tela e mexe, porque ele já está no espontâneo, ele já está controlando o ciclo ins e ex dele. Então você vai lá, faz um ajuste fino e mexe nele. Veja se alguém falasse assim para você: ai, Tamires, sei lá, vou pegar uma passagem de plantão, e falasse assim: ah, eu passei João, tava em espontâneo, eu mexi no ajuste fino dele, e ele fez tal coisa, né? Você ia pôr a mão na cabeça e falar: Jesus, o que é isso? Agora vamos pensar, se ele está em espontâneo, o paciente João já está mais protagonista da ventilação dele. E se você faz um ajuste fino, olha o próprio nome aí dando uma cola pra gente, é um ajuste tão pequeno e tão discreto que você só ajuda no ciclo respiratório dele, não é um ajuste principal. Tanto que algumas máquinas em espontâneo já vêm com o ajuste pronto, que é o tão famoso Rise Time, já vem com a rampinha que às vezes você nem precisa mexer nesse modo ventilatório, porque o próprio ventilador, a própria máquina entende que aquele ajuste fino já está o suficiente para que ele saia da máquina no momento certo, claro, e dentro da condição dele. Veja que é mais fácil a gente entender a modalidade antes da gente dar um passo para frente de decorar quais parâmetros eu mexo em volume, quais parâmetros eu mexo em pressão, quais parâmetros eu mexo em pressão suporte, como eu escolho cada um deles. Por isso que a ventilação mecânica, ela é baseada num conhecimento, ela é baseada num tempo, né? Vamos pensar que na nossa vida, nada a gente teve uma segurança do dia para a noite. Para você aprender a dirigir, você teve vários treinamentos para então que você saia aí dirigindo como aqui em São Paulo, que é um trânsito maluco. Mas você teve ali um comportamento uma série de vezes, você não conseguiu a primeira vez ir lá estacionar uma baliza, por exemplo. E a mesma coisa no ventilador mecânico. Para que você se sinta seguro, você precisa se enchendo de conhecimento, se enchendo de como a máquina funciona, para que então você fique de frente ao paciente entubado e consiga realizar esses parâmetros. O que a gente só não pode fazer é que, pensando aí na analogia da direção, eu estou expondo a mim, né, a um terceiro talvez dirigindo, mas é um risco menor. Quando a gente pensa num paciente entubado, ele é um paciente que ele já está numa condição aguda ali de insuficiência respiratória e ele precisa do seu suporte. E eu sempre falo o seguinte para quem me manda sobre terapia intensiva, ou como é a rotina, ou se eu devo ou não trabalhar, se eu tenho ou não perfil. Como que eu normalmente respondo? Vamos pensar o seguinte: o paciente ele está exposto a 2 condições quando ele está dentro de um hospital. E a gente viu muito isso em relação à pandemia. Qual é a primeira condição dele? É a condição de vida, que significa qual plano de saúde ele tem, se o hospital tem o melhor recurso ou não,
se o hospital vai ter uma ECMO para oferecer para ele ou não, como foi o que a gente viu na pandemia. E a outra condição que o paciente está exposto, e pensando que o paciente pode ser, a gente viu aí, né, que não é só um paciente, pode ser um tio, um pai, uma mãe, um ente querido seu, e a pandemia veio muito para mostrar isso. A segunda exposição que o paciente tem é ao profissional que está atendendo ele sobre um conhecimento ou não. Não pensar que se o paciente está num hospital que não tem o recurso, não tem muito para onde fugir, certo? Você não consegue ir lá e mudar a estrutura física do hospital. Você tem que contar com aquelas ferramentas que você tem na mão e fazer o melhor pelo paciente. O paciente está exposto a isso. De repente é um hospital que tem um pneumologista numa UTI, um hospital que não tenha, enfim. Agora, quando o paciente está exposto a uma condição que depende exclusivamente do terapeuta, que é o seu conhecimento, aí é diferente. Porque isso não tem um valor monetário da estrutura do ambiente. Porém, isso tem um valor de vida para o paciente, que a vida dele depende do seu conhecimento. Veja então a nossa responsabilidade quando a gente entende as modalidades, a gente entende a máquina. Por isso que é importante para que a gente se sinta seguro, mesmo que você nunca tenha mexido num ventilador antes, ou de repente você não entrou nessa área, ou você é ou não estudante, não tem problema. Você vai enchendo de conhecimento, pegando conhecimento, se tornando mais seguro para então ir lá e fazer o melhor pelo paciente. E o que é uma das maneiras que a gente leva a segurança do nosso paciente? É sabendo escolher a modalidade ventilatória. Vamos pensar, vou fazer agora uma coisa prática com vocês. Eu vou falar o paciente A e vou falar o paciente B e vou instruir aqui vocês para que vocês me falem nos comentários qual modalidade esse paciente estaria indicado, né? Vamos pensar assim na clínica dele de forma prática. Pensando que a gente tem a modalidade, então, controlado, assistido controlado e a modalidade espontânea. Vamos pensar, paciente A é o seu paciente, seu João, que tem um DPOC, evolui com uma pneumonia, fica tão cansado em casa, com o uso de musculatura acessória, suando, taquipneico, com a gasometria dele toda alterada, com o raio-x dele cheios de focos de pneumonia, com a saturação dele periférica de 70, 80, aquele paciente cansado que chega no pronto atendimento sem muitas condições. Você fala com ele, ele tem a fala cortada, aquela fala que ele não consegue fazer uma frase inteira. Vocês acham que esse paciente tentou todas as medicações possíveis, tentou broncodilatador, tentou VNI, tentou tudo que dava para tentar e não conseguiu, então a equipe decide que ele precisa ser entubado. Você acha que esse paciente vai entrar em qual modalidade ventilatória pela clínica dele? Controlado, assistido controlado ou espontâneo? Contem para mim aqui nos comentários. Um paciente cansado, um paciente sudoreico, um paciente com alteração de gasometria, um paciente que não consegue nem falar, que está usando musculatura acessória, que ele não deveria estar usando, o corpo dele está vindo aqui, ó. Vamos pensar que quando o paciente usa o escaleno, né? Vamos pensar que é um músculo, deixa eu até puxar o cabelo aqui. O escaleno é um músculo, vamos pensar, eu tô até forçando aqui um pouquinho para ficar vermelho. O escaleno é um músculo que a ponto do meu paciente precisar dele numa expiração muito forçada, ele puxa as costelas para que eu consiga realizar a respiração. Então, pensar nesse paciente aqui, ó, cansado, suando, cansado, usando musculatura, pálido, desaturando, você olhando a gasometria dele, tudo bagunçado, a gasometria no segundo momento, olhando a saturação caindo. Então, esse paciente vai estar incontrolado. Ele acabou de entubar, ele não tem condições, porque se ele não precisasse do ventilador mecânico, ele não estaria no ventilador naquele momento. Já tentou medicação, já tentou ventilação não invasiva, tentou de tudo, não deu certo, ele precisou ser entubado. Então, é um paciente que vai estar incontrolado. Então, você vai receber esse paciente, a equipe médica vai realizar a intubação e você vai colocar parâmetros controlados para ele. Depois você decide se vai ser pressão controlada ou volume, isso a gente vai falar depois. Mas ele tem que estar incontrolado, ele está muito cansado. Vai adiantar você colocar esse paciente em espontâneo se ele já está com a musculatura dele pedindo pelo amor de Deus, pedindo que ele não aguenta mais, cansado. Vamos pensar na gente que quando a gente faz um exercício físico mais intenso aí, corre, não sei se você corre ou não,
Se alguém chega logo em seguida para bater um papo com você depois de uma corrida, você fala, não, espera um pouquinho, deixa eu recuperar o fôlego. E por que isso vai ser diferente com o meu paciente cansado, entubado? Ele precisa de ajuda, ele precisa que a musculatura dele descanse. Então você coloca ele em controlado. Você vai controlar todos os ciclos dele para que quando ele melhore, ele saia daquela condição clínica. Agora vamos pensar num paciente assim. O paciente já está 15 dias em ventilação mecânica, começou a apresentar melhora, você faz os testes de musculatura respiratória, estão melhores. O raio-x dele tá limpinho, você consegue ver as cúpulas diafragmáticas, você não vê que tem nada de condensação. Você olha a gasometria, o pH dele tá lindo, 7,36, uma PaO2 de 80, fazendo uma boa troca gasosa. Você olha os parâmetros ventilatórios, os parâmetros estão diminuindo, porém aquele paciente ainda está entubado. Agora é o paciente seu Francisco que ainda está entubado. Qual modalidade ventilatória você acha que esse paciente estaria? Se você está pegando meu plantão, por exemplo. Você está chegando no hospital, eu estou na 7-1, você está da 1 a 7 no plantão, eu vou te passar o plantão. Olha, Tamires, paciente seu Francisco está nesta modalidade ventilatória, passou bem o dia, passou bem de manhã, consegui diminuir os parâmetros, ele veio com raio-x melhor, ele veio com a gasometria melhor. Nossa, ele não teve febre nas últimas 24 horas, coletaram secreção, estava tudo ok. Como você acha que esse paciente vai estar? Provavelmente esse paciente está em espontâneo. Não significa que em assistido controlado esteja errado, porém o paciente já está mais protagonista. O paciente já tem drive respiratório e ele fica em espontâneo, tá? Normalmente o assistido controlado é uma função rápida que a gente usa. Não é uma função que o paciente fica muito tempo. Por quê? Vamos pensar assim, se o meu paciente tem força de músculo respiratório, ele já pode estar em pressão suporte, ele já pode estar em espontâneo. Ele não precisa ficar preso ali no assistido controlado, que é o meio. Sabe aquele irmão do meio, que não é nem o mais velho, nem o mais novo, tá ali no meio? É esse paciente. Então, ele pode em algum momento ficar em assistido controlado, mas ele não fica muito preso ali. Ele vai para espontâneo se ele tá bem e ele volta para controlado se ele tá mal. O assistido controlado é quase que um chute assim, ou você tá melhor e vai para o espontâneo, ou você volta que eu te controlo. Então, a gente coloca, normalmente, esse paciente direto para espontâneo. Por quê? Na modalidade espontânea, ele vai conseguir controlar melhor a máquina. Ele vai conseguir usar mais a musculatura dele. Vamos pensar que a musculatura respiratória ela é um músculo estriado, assim como o músculo do nosso braço. Ele é músculo, ele precisa de força, ele precisa de energia, ele precisa de várias coisas para funcionar. E isso não é diferente na nossa musculatura respiratória. Então, o assistido controlado, ele está no meio. Não está errado, porém, como que... agora é uma dica de ouro. Qual que é o jeito certo de você saber que não tá legal a modalidade ventilatória? Como? Você bate o olho no ventilador, você olha a frequência respiratória e no assistido controlado você tá dando 15 e o paciente está fazendo 19. Você tá dando 20, o paciente está fazendo 21. Você tá dando 12 de frequência respiratória, o paciente está fazendo 15. O que significa? Vamos pensar assim, se eu tô dando 12 de frequência respiratória, eu tô falando para ele, olha, em 1 minuto eu quero que você respire 12 vezes. Então ele vai em 1 minuto, 2. Só que o meu paciente tá muito na frente, ele tá, você tá me dando 12, eu tô a 15, eu tô fazendo um ciclo a mais do que você tá me dando. Então quando você bate o olho no ventilador, olha a frequência respiratória, que ele já tá fazendo muito além do que você tá dando, ele tá te avisando, olha, deixa eu ir espontâneo. Porque eu tô conseguindo fazer a minha frequência respiratória. Eu tenho drive, eu tenho músculo, me deixa ir pro espontâneo. Agora, se aquele paciente tá em assistido controlado, você tá dando 15, ele tá fazendo só 16, de todo 1 minuto dele de ciclo respiratório, ele consegue fazer só uma única incursão. Vamos pensar assim, que a frequência respiratória ela é dada em 1 minuto, né? Em 60 segundos aqui, Por que eu tô fazendo assim, né? Não porque eu sou louca, é porque no ventilador isso se chama janela de tempo. Então, eu tenho a janela aqui, de tempo que eu vejo do meu paciente, que é tão famosa a relação índice e ex, assim, né? Em 1 minutinho. Daí eu falo assim, Tamires, você respira 12 vezes, que é o normal, em 1 minuto. Então, eu tô lá entubada, quase que uma atriz aqui, né, gente? E ele
Respira 12 vezes. Daí ele tá em assistido controlado, ele faz 13. Então, tô dando tudo que eu tô dando pra ele e ele faz só um ciclinho bem mais ou menos ali, ó. 13. Agora vamos pensar a paciente Tamires que tá ali boladona. Tô dando 15, ela tá fazendo 19 de frequência respiratória. Ela tá me avisando, pô, deixa meu músculo trabalhar por mim, você já me ajudou o que você precisava me ajudar. Então, você olha o ventilador, normalmente tá bem nítido, independente da marca, independente do modelo. Você bate o olho, o quanto você tá dando no botão e a barra ou na lateral da tela. Pode até no final da live dar uma olhadinha nas telas que eu coloco aqui dentro do perfil. Você vai ver que do ladinho mostra o que ele tá fazendo. Então, esse paciente está na hora de estar no espontâneo. Não perca o time dele, não desperdice músculo dele para que ele fique no espontâneo. O músculo dele precisa ser trabalhado. E uma das maneiras que ele trabalha é deixando ele fazer o ciclo respiratório dele. Então, isso é uma dica assim, muito de ouro, é um pequeno passo que vai te levar a uma segurança de, opa, Tamires está no momento alto, a Tamires está no momento B. Veja que é uma coisa bem sutil. Por que eu tô fazendo tantas lives, né? A gente sabe que aí a internet agora tem um boom, que se você abrir o Instagram agora tem 500 mil lives. Por quê? Porque eu quero que você se sinta seguro frente a essas dicas. E às vezes você ia ventilar 100 pacientes para perceber isso. Às vezes você ia ventilar 3 plantões seus para perceber isso. E agora não, se você já tá ali no campo de batalha ventilando os pacientes, você vai chegar amanhã no seu plantão e vai olhar tudo isso. Se você não tá, não tem problema. Pega aqui no perfil, pega todas as telas de ventilador que eu compartilho e dá uma olhada no que você está dando como fisioterapeuta ou estudante, porque você também vai ter isso na graduação, e olha o quanto ele está fazendo de frequência respiratória. Veja que você está aprendendo um passo de cada vez. Não adianta eu falar aqui agora para vocês de ventilação protetora se a gente não entende o basicão, que é o própria modalidade. Vamos pensar aí que é a mesma coisa que se eu fizesse uma lasanha maravilhosa aí, sei lá, de berinjela, se eu não sei fazer nem ligar o fogo, não tem jeito. Eu não vou saber nem cortar a cebola lá, eu falo isso porque eu sou péssima na cozinha, eu não ia saber nem cortar a cebola, como que eu ia fazer um prato de comida maravilhoso para você? E a mesma coisa com ventilador mecânico, gente. Não se prenda no que você não sabe, se prenda no que você precisa saber nesse momento para ir construindo aí o seu conhecimento. Primeiro passo da ventilação, entenda as modalidades ventilatórias. Por isso que é o tema da aula de hoje, né? Não entendo o bonequinho com a cabeça aqui. Não entendo. Depois a gente dá um passo a mais de entender os modos ventilatórios, que é pressão controlada, volume controlado e espontâneo, também são 3. A gente tem ali no meio do tempo o SMV, que já nem é mais utilizado. E depois a gente dá um passo a mais, que é as modalidades avançadas da ventilação mecânica. Olha novamente o termo para ajudar. Avançada significa que você já fez tudo que é convencional e vai ter a possibilidade de fazer algo que é avançado ou não. Deu para entender, gente? Ficou mais claro com essas as analogias? Então, essa questão da frequência respiratória dentro do controlado, do assistido controlado e do espontâneo é uma dica bem sutil, mas que vai te dar um passo bom para você aplicar e ter um resultado clínico melhor do seu paciente e, obviamente, seu paciente melhorar mais rápido. A gente está falando de uma vida, a gente está falando de uma pessoa que está deitada numa cama e não queria estar lá. Então, você está dando uma condição melhor, uma dignidade melhor dentro do seu conhecimento para que esse paciente saia o mais rápido do ventilador. Pensando ainda em modalidade, uma coisa bem importante é quanto tempo um paciente fica entubado? Existe regra de bolo? Um paciente tem que ficar 7 dias e, tipo, como se fosse lá que vem na embalagem do bolo. Coloque em 180 graus, blá, 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 né? Vamos pensar no seguinte, existe uma regra de bolo? O paciente precisa estar 5 dias em controlado para então evoluir para 2 dias no espontâneo? Não. Quando a gente está com o paciente entubado na nossa frente, a gente quer tirar aquele paciente do tubo o mais rápido possível. Chega a ser quase uma loucura na nossa cabeça, porque o paciente está sendo entubado e você já está pensando lá na frente, será que em 2 dias eu vou tirar ele do tubo? Será que em 3 dias eu vou tirar ele do tubo? Você já está pensando quando você vai tirar o cara do tubo, porque é uma condição aguda, é uma condição que ele tem que passar naquele momento, mas que ele precisa sair dela o mais rápido possível. Porque lembra que a ventilação mecânica ela não tem um suporte curativo, como num vídeo que a gente fez?
ela só tá ali para te ajudar a resolver aquele problema agudo, para então o paciente sair do ventilador, sair da UTI, para casa dele lindo, maravilhoso, andando. Então, quanto tempo você fica em cada modalidade ventilatória? O jeito errado de ficar na modalidade ventilatória é pensando em dia, pensando em tempo e pensando no que você acha. Qual é o jeito certo do paciente ficar na modalidade ventilatória? Pensando na clínica dele, na velocidade da doença dele e quanto tempo você pode tirar ele daquele momento. Então, por que é importante você saber disso? Porque às vezes o paciente está evoluindo bem e a equipe médica come uma bola de deixar ele muito tempo sedado. E daí você fala para a equipe, poxa, o paciente está bem, a gasometria está bem. Por que ele está ainda com tanto de sedação? Você fala, você é referência dentro da fisioterapia, dentro da sua UTI. Você fala, poxa, doutor fulano, eu vi aqui que o paciente está com tanto de propofol, está muito sedado, está com tanto de midazolam, eu cutuco ele, mexo nele, quase põe um samba aí, ele nem acorda. Pô, a gasometria dele tá bem, o raio-x dele tá bem, por que ele ainda tá sedado? Daí o médico vai falar, poxa, é mesmo, sei lá, né, comi uma bola, era pra ter tirado a sedação dele de manhã. Então, beleza, você vai lá, avisa, de repente, se ninguém viu aquela condição, né, esperamos que veja. Você vai lá, todo mundo, cada um começa a se mexer, a enfermeira mexe uma coisa, o físio mexe outra e rapidinho ele melhora e sai da modalidade controlado, que estava há dias ou não. O que é comum também? É o jeito errado de decidir modo ventilatório. Às vezes, a equipe olha lá o Czão de controlado. Nossa, o paciente deve estar muito mal. Se a físio não colocou ele em espontâneo ainda, a gasometria dele deve estar horrível. Mas ninguém abre o sistema para olhar a gasometria do paciente. Então, é um jeito errado. Você está olhando ali no seu achômetro, você não está olhando a clínica do paciente, você não está olhando todo o contexto que o paciente está vivendo. De repente, a secreção dele que levou ele numa pneumonia já está sequinha, aspiraram e não tem nada na secreção. O pulmão dele está quase te pedindo, pelo amor de Deus, para sair da máquina. E por que eu te falo isso? Porque quando você vai construindo esse conhecimento, você querendo ou não, você vira referência naquela UTI. Você vira referência dentro da fisioterapia no hospital que você está trabalhando. Isso não significa que você é melhor ou pior que outro profissional, mas significa que você está se preparando para então ser o mais seguro frente ao paciente. Você está assumindo aquela responsabilidade. Por que é comum? Porque às vezes você vai dar plantão com outra pessoa e se você tem uma intimidade, todo um contexto legal, você fala, poxa fulano, por que você fala na cara dura? Poxa fulano, por que seu paciente está incontrolado ainda? Eu tô olhando a frequência dele, ele tá com tanto de frequência. Daí seu amigo vai falar, nossa, é mesmo. Ou de repente alguém vai chegar em você e vai falar, a enfermeira vai falar, Tamires, mas por que fulano ainda está incontrolado? Porque enfermeiro também entende de ventilação, o básico da tela. Eles precisam saber o básico para de repente agir até o físio chegar, enfim, mudar às vezes alguma medicação. Ele vai falar, nossa Tamires, eu tô vendo que a frequência da paciente Joana tá tanto... Ela ainda vai ficar, ou ela te pergunta como curiosa, você acha que ela vai ficar muito tempo incontrolada? Você acha que ela vai piorar? E aí, o que você vai responder? Não, eu acho que ela tá incontrolada porque tem que estar, sei lá, a regra de bolo fala que ela tem que ficar 5 dias. Não! Vamos juntar a equipe multidisciplinar para esse paciente ir para espontâneo, de espontâneo, fazer o desmame e ser estubada. Vamos todo mundo agir, cada um com o seu conhecimento ali um pouquinho e agregar para que o paciente saia rápido da ventilação, né, gente? Vamos pensar que quando a gente fala de Covid, 2 a cada 3 entubados faleciam, né? E isso é muito triste para quem já manja, quem já entende de ventilação de forma segura. Imagina para quem não entende. E vamos pensar que a pandemia ainda veio muito para mostrar isso pra gente, que o paciente que faleceu de 2 a 3, muitas vezes era um ente querido nosso, era um amigo próximo, ou um tio de uma amiga próxima. Na semana passada tive uma enfermeira maravilhosa me mandou mensagem, não sei se você lembra de mim, a gente trabalha junto. Eu falei, claro que lembra, a gente trabalhou em tal UTI juntas aqui, assim, assado, porque ela era muito ativa também. Meu pai está entubado, me mandou a foto da tela do ventilador, o que você acha? Olha como que o fisioterapeuta tem uma responsabilidade. A pessoa te manda uma tela, uma foto da tela do ventilador e fala, o que você acha? Como assim? Olha, estou te dando esse exame, o que você acha? E daí você vai olhando. Tá em controlado? Tá em assistido controlado? Tá em espontâneo? Checklist 1. Daí você vai para os parâmetros. Tá em parâmetros altos? Tá em parâmetros assim?
Daí você vai começando a conversar. Perguntei para ela o peso dele, para calcular o volume ideal dele pela foto. Perguntei se ele estava sedado e ela devagarzinho foi dando outras informações, né? Porque estava no momento de fragilidade e o pai dela foi a óbito. Então veja, se algumas patologias tão cruéis como o Covid já levam o paciente a óbito, com as pessoas sabendo de ventilação mecânica, imagina se é uma patologia ou outra condição que pessoas não sabem de ventilação mecânica. Então, assim, é um assunto importante, não tenha medo, né? O medo, ele é comum, o medo, ele tá aqui para não paralisar a gente, para falar assim, opa, eu tenho que estudar. É uma coisa que você tem que sentar a bunda na cadeira, você tem que estudar, assim como eu tenho meus 500 milhões de resumos, já estudo o assunto há anos, sempre compartilho algum caso clínico com alguém, mas existem passos certos que levam a menos riscos dos nossos pacientes. E a gente tem que pensar que quando a gente decide trabalhar dentro da UTI, é uma decisão nossa. Eu sempre deixei isso bem claro no meu dia a dia. Se você está saindo da sua casa para trabalhar numa UTI, você escolheu aquilo, certo? Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, vai lá. Não, você escolheu como profissional, seja por paixão, seja por necessidade financeira, enfim, seja o motivo que for. Você escolheu ir trabalhar numa UTI. Agora, o paciente que está deitado lá, ele não escolheu estar lá, ele não queria estar lá, entendeu? Ele não queria estar lá, ele não queria que você tivesse que controlar a respiração dele, que é quase que um bem tão precioso nosso. Então, assim, adianta a gente atender o paciente com má vontade, adianta a gente não ter cuidado na ventilação mecânica dele. Ele não escolheu estar lá, gente. Se a gente pudesse escolher, a gente escolhia estar na praia, não deitada numa cama com um tubo incomodando a nossa garganta e pedindo para um profissional controlar a nossa respiração. Então, existem os jeitos certos e os jeitos errados. Resumindo, o jeito certo é pela clínica do paciente. A clínica, ela é soberana pelos exames do nosso paciente e não por regra de bolo. Tá na dúvida? Sei lá, veio um outro profissional te encheu o saco, tá na dúvida? Abre as diretrizes de ventilação mecânica, que é gratuita, em PDF, dá uma olhadinha ali no seu café e veja se você não está fugindo ou inventando uma regra de ventilação que não existe, como a gente vê no nosso dia a dia clínico. Quais são as modalidades? 3. Controlado, assistido controlado, espontâneo. Como eu escolho cada uma delas? Como o meu paciente está. Ele está bem, ele está mal, a clínica dele está boa, a clínica dele está mal. Então, você vai ali e aperfeiçoando toda a prática dele. Não desista de entender ventilação mecânica, eu estou aqui para te ajudar, espero estar ajudando. E te convido para participar aí da nossa maratona, que são 4 dias de aula, 2 horas por dia de aula, intensos aí, preparados com muito carinho para vocês, que vai ser realizado nesse final do mês. Mas tranquilo, conseguiram entender? Com um número bem legal de pessoas na live. Ficou alguma dúvida? Me mandem agora é a hora, aqui nos comentários. Pense na gravidade dos nossos pacientes. Não desista de trabalhar na UTI. A UTI é encantadora, é assim, muito gostoso trabalhar, uma dinâmica para quem gosta de adrenalina. Não se desespere. Segurança, conhecimento se constroem. E o resultado disso é a oportunidade, é você conseguir trabalhar num hospital bom, você conseguir trabalhar com várias marcas de ventilação mecânica, com vários apetrechos de fisioterapia, não só de ventilação mecânica, mas a oportunidade, ela é baseada em conhecimento e segurança. E os dois, ninguém nasce sabendo, podia ser, né? A gente apertava um botão igual no ventilador, um de segurança e um de conhecimento, mas não é sentando e estudando. Combinado? Vou deixar a live salvo, espero que tenha ajudado vocês, revisem. Um último recado importante, quem não se inscreveu na maratona, me manda um direct que eu mando para vocês. E se você já se inscreveu, fique de olho no seu e-mail, tá? No seu e-mail, eu sempre mando lá, gente, hoje tem aula, né? Eu mesmo escrevo para vocês os e-mails. Então, eu sempre faço assim, gente, vai ter aula, corre, me veja, vai ficar salva, não salva. Então, olhem seus e-mails são sempre enviados com o meu nome, tá? Tamires, lá, professora Tamires. Abram seus e-mails, compartilhem isso com outros profissionais, porque é um conhecimento que pode salvar muitas vidas, podem ajudar muitas pessoas e, acima de tudo,
engrandecer a fisioterapia, deixar a fisioterapia aí dentro de onde ela merece. Combinado? Se perdeu, não fica tranquilo que eu vou colocar a live salva aqui e fiquem de olho nos e-mails, tá bom? E quem não se inscreveu na maratona, a maratona começa dia 30, teve uma pequena alteraçãozinha de data para que a gente consiga aí ajudar mais pessoas. Dia 30, dia 1º, 2 e 3 de 30 de agosto, perdão, que mudou o mês, a gente fica meio perdida. É até dia 3 de... Gente do céu, setembro. Esqueci que mês a gente tá. Combinado? Mas vai ser incrível as aulas. Vai ser aula com slide, é bem legal de visualizar. Então participem, compartilhem aí o link da maratona, tá bom? Para o máximo de pessoas para a gente ajudar os fisioterapeutas e a galera da UTI. Grande abraço, um beijão a todos e boa noite.